Saudações, torcedor Coxa Branca, começando por aqui, após a espetacular vitória do Coritiba na Neoquímica Arena, 3-0 no Santos, um primeiro tempo de manual do Coxa, talvez a melhor atuação em muitos anos do Coritiba, se a gente for puxar de memória, assim, é difícil encontrar um outro momento de um jogo igual ao primeiro tempo do Coritiba. O segundo tempo não teve futebol praticamente, ali muitas coisas aconteceram e pouca bola rolou, que foi ótimo pra gente, né? O Santos não teve muita oportunidade de jogar e no cenário que foi construído na primeira etapa. Isso tá ótimo. Então, falar tudo dessa partida, lembrando que se puder, deixe seu like, se inscreva no canal, que ajuda bastante. Depois de uma vitória assim tão inesperada como essa, Curitiba surpreendendo todo mundo, tava um clima ruim. Esses últimos dias pós-eliminação contra o próprio Santos na Copa do Brasil, tava pesado o ambiente e o Coxa surpreendeu. Às vezes surpreende negativamente, mas hoje foi positivamente. Então, vamos falar dessa partida que eu acho que a primeira coisa a se falar desse jogo foi, pelo menos para mim, eu acordei, peguei o celular, a primeira coisa que apareceu para mim quando eu abri as redes sociais foi isso aqui. Pedro Rangel, Lucas Taverna, até aí ok, já fiquei ali surpreso com a entrada do Taverna, achei que jogaria o Kozer na direita, mas enfim, continuei a escalação. Thiago Kozer, Rodrigo Moledo. Quando eu vi isso, quase caí para trás, né, não entendendo nada. Aí fui continuando a escalação, o resto era mais ou menos a mesma equipe, ali o Thiago Santos no lugar do Vini, que já era meio especulado que isso pudesse acontecer, mas eu não entendi nada a presença do Moledo ali, né? Aí tem a legenda da foto nas redes do Coritiba, estava explicado que o Jaci e o Felipe Jonathan estavam com uma gripe muito forte, já não tinham condições de jogar e já tinham voltado para Curitiba. A minha sensação imediata foi: ferrou, não tem o que fazer, é jogo para aceitar a derrota, vamos perder, esse time não tem como ganhar, é uma escalação muito fraca, o Moledo é um jogador que está ali numa situação meio estranha no elenco, compõe o elenco, ninguém entendeu a renovação. Thiago Santos, que eu não gosto jogando. Taverna, que na quarta-feira não tinha condições de entrar naquele momento, agora jogaria desde o início. Então, a impressão inicial foi a pior possível, né? E aí você olhava para o banco de reserva, não tinha nenhum zagueiro e não tinha nenhum lateral no banco de reserva. Estou até olhando para ver se é isso mesmo. É isso mesmo, nenhum lateral e nenhum zagueiro. Então, o Coritiba destroçado para começar essa partida. E a gente vai assistir, né? É, torce pro time. Eu olhando ali antes de começar o jogo, eu falei: vamos tentar segurar o máximo possível. Quem sabe o empate, eu acho uma bolinha no contra-ataque. E aí a gente viu uma aula de futebol do Coritiba no primeiro tempo. Tudo deu certo para o Coritiba. Os jogadores todos com uma atuação excelente. A gente critica muito o passado recente aí dos 10 últimos jogos, tinha vencido só um, então tava muito ruim a situação, a zona de rebaixamento se aproximando. Além disso, a gente via uma queda de rendimento na equipe. E aí, do mais absoluto nada, o Coritiba tem uma atuação que é pra gente guardar, emoldurar esse primeiro tempo do Coritiba, porque foi assim um negócio que deixa todo mundo orgulhoso. Vamos abrir aqui então o campinho que eu separei pra gente. Coritiba 3 Santos 0. Como eu vinha falando, a escalação: Coxa começa com Pedro Rangel, Lucas Taverna, Thiago Kozer, Moledo e Bruno Melo. Thiago Santos, Sebastião Gomes, Josué, Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha. Entraram no decorrer da partida o William Oliveira, o Alisson, Renato Marques, Vini Paulista. Até o David entrou ali no finalzinho e o Gustavo também entrou. Eu vou falando jogador por jogador e a gente vai também contextualizando a partida, né? Pedro Rangel foi pouco exigido, até estranho ver pensar nisso, né? Para quem não assistiu o jogo, por exemplo, está vendo só esse vídeo. O Pedro Rangel foi pouco exigido, tirando as duas defesas espetaculares que ele fez no mesmo lance. Ali eu acho que estava 2-0 naquele momento, 1-0. Agora me fugiu em que momento da partida foi, mas era um momento muito importante. Primeiro, uma defesa espetacular na cabeçada do jogador Santos, que eu não vou lembrar o nome. Depois, o rebote foi o Neymar que cabeceou, né? Duas defesas sensacionais que podiam ter mudado o andamento da partida. No mais, uma atuação segura,
consistente. O Pedro Rangel começou a ter um burburinho ali de ser questionado, que o Morisco vai voltar e vai assumir a posição titular, e vai. Mas hoje ele voltou a ser aquele Pedro Rangel do início ali, quando ele assumiu a titularidade com a lesão do Morisco. Muito seguro nas bolas cruzadas, mas no geral apareceu muito pouco. Isso é um mérito total do setor defensivo do Coritiba. E aí vamos à análise dos jogadores do setor defensivo. O Lucas Taverna começou ali uma baita fogueira para o menino. Ele entrou ali no segundo tempo no Couto Pereira. Quando teve a oportunidade de ser chamado no início da partida na lesão do Tinga, não foi. E eu concordei com o Seabra. Eu realmente achei que era um cenário muito perigoso para o Taverna. Hoje ele precisou começar jogando, não sei nem se era a ideia do Seabra, mas pelo contexto ali que está todo mundo doente, todo mundo machucado, sobrou para ele. O que eu achei da atuação dele? Eu achei ele os primeiros minutos, mas os primeiros mesmo, ali 2, 3 minutos, ele estava um pouquinho perdido na marcação, no posicionamento, um pouquinho nervoso, o que é absolutamente normal. Acho que ele tem 19 anos, 18, 19. Fez pouquíssimos jogos como profissional ali no Campeonato Paranaense. Hoje que ele jogou entre os adultos de verdade, né? Então um comecinho ali meio cambaleante dele, só que depois, a hora que se estabilizou, entendeu o que estava acontecendo, uma partida muito consistente do Lucas Taverna. A gente ganhou uma opção. Quem assiste mais a base, eu assisto muito pouco, então o pouco que eu já vi do Taverna, tanto nos raríssimos jogos de base que eu assisto e nos jogos paranenses, eu sempre achei ele muito seguro, muito consistente. E foi isso que eu vi hoje. Uma atuação assim de jogador de alto nível. E a gente, como eu falei, ganha uma opção. O Tinga ainda segue sendo titular. O Sherman é bom jogador e é um bom reserva. A gente deu azar de ter 3 jogos contra o Santos que ele não podia jogar, então o Sherman está meio deixado de escanteio ultimamente, né? Porque no passado recente aí, 3 jogos ele não era opção. Enfim, para mim ele continua sendo reserva, só que a gente ganha uma excelente opção para o elenco. Um elenco tão pobre como é o elenco do Coritiba, você achar jogadores na base é sensacional. Então uma ótima partida do Taverna. Ele levou o cartão amarelo ali no primeiro tempo, deu uma chegadinha no Neymar. E tem que chegar mesmo, faz parte. Ali me preocupou um pouco, porque o Santos podia, se fosse esperto, jogar mais por aquele lado, tentar forçar o cartão vermelho, mas ele muito seguro, apareceu no ataque quando foi possível. Então, ótima atuação do Taverna. Hoje só vai ser elogio para todo mundo, tá? Depois de tantos dias e partidas, de tantas críticas, hoje todo mundo vai ser elogiado. Thiago Kozer, muito seguro. Teve uma bolinha no primeiro tempo ali que ele recebeu uma bola recuada, ele errou o tempo da bola, e podia acontecer alguma coisa, só que ele conseguiu consertar, ainda bem. Um comentário que eu vou fazer em relação à partida no geral também, aproveitando esse gancho do Thiago Kozer, que a gente viu o Santos escorregando a partida inteira. Isso rendeu gols para o Coritiba também, lances perigosos. E o Coritiba a gente não viu praticamente ninguém escorregando, então tem que se elogiar essa sensibilidade de, eu imagino que todo mundo tenha jogado com uma chuteira mais propícia para o campo de hoje, né? E o Santos não tenha percebido isso, não percebeu isso no primeiro tempo, foi para o intervalo e voltou do mesmo jeito. Então, problema deles e acerto nosso. Parabéns para todos os jogadores, comissão técnica do Coritiba, que souberam escolher a chuteira correta e isso fez muita diferença na partida. Voltando ao Kozer, ótima atuação, muito seguro. O Kozer é ótimo zagueiro, né? Teve ali a instabilidade e o erro de escolher o que fazer no lance contra o Vitória, que era melhor ter tomado o gol do que ser expulso. Passou isso. Contra o Santos ele acabou entrando ali numa roubada, né? Precisava jogar como lateral direito. Se esforçou muito, mas não era a dele, apesar de ter jogado assim ano passado algumas vezes com o time do Moser, mas em um contexto muito diferente, que o time do Moser era um time que não queria atacar. Então, ele sendo um zagueiro ali jogando pela direita, estava tranquilo, era só se defender mesmo. No jogo de quarta com o Santos, o Coxa precisava atacar, estava perdendo e ali ficou difícil para ele, mas hoje, ótima atuação. Rodrigo Moledo. Rodrigo Moledo, atuação perfeita, perfeita. Ele passou praticamente despercebido. Quando chegava, tirava a bola, mas passar despercebido num contexto de jogo como de hoje, que o Coritiba jogando fora de casa contra 40 mil pessoas, vindo de uma crise que
estava querendo se instalar e já estava se instalando. Uma atuação assim muito segura do Moledo. Todas as críticas que foram feitas à renovação dele, que não fez sentido, estão corretas, isso não muda, mas a gente tem que reconhecer algo em relação ao Rodrigo Moledo. Toda vez que ele foi chamado, ele deu conta do recado. Foi assim no jogo contra o CRB no ano passado. Ninguém entendeu porque o Mozart optou por ele. Ele entrou em campo e foi o melhor em campo naquele dia. Entrou contra o Inter, ali já naquele elenco destroçado, precisando, e não foi, fez o gol e ali a defesa deu umas vaciladas, mas não foi ele especificamente. E hoje uma atuação perfeita do Rodrigo Moledo. Isso faz com que o Coritiba deixe de precisar de reforços, que seja uma zaga envelhecida, que seja um elenco mal montado? Não. Mas especificamente sobre ele, quando foi necessário utilizá-lo, ele deu conta do recado. Isso não faz com que ele ganhe espaço para ser titular. A zaga titular, para mim, continua sendo Jaci e Thiago Kozer. A minha, né? A zaga do Seabra é Maicon e Jaci. E tá tudo bem também, mas o Moledo tá dando conta do recado quando é exigido. Como eu falei, hoje todo mundo vai receber elogios e é bom fazer isso, né? A gente, é ruim quando você vem aqui, uma atuação terrível, tem que criticar todo mundo. E hoje só elogios para os jogadores. Bruno Melo, uma atuação extremamente segura. Bruno Melo também estava ali numa instabilidade. Jogo contra o Grêmio deixou todo mundo pé da vida com o Bruno Melo, mas hoje muito seguro. E é o que eu. É a melhor versão do Bruno Melo para mim. Assim, é cara que compõe ali o setor na linha com 4 atrás muito bem. Aí vamos a um dos melhores em campo, que é o Thiago Santos. Eu acho que eu nunca imaginei falar isso na minha vida. Eu sou um crítico ferrenho do Thiago Santos. Critiquei a contratação, critico quando ele é opção, mas hoje não tem como, né? Deu aula de marcação ali na frente da zaga. A experiência ajudou também. Na hora que tinha confusão, era sempre ele que estava no meio separando, empurrando o jogador do Santos. Ajudando muito a equipe com a experiência dele e no futebol também. Muito bem na marcação, bem na saída de bola, atuação segura, correta do Thiago Santos. Sebastião Gomes, também a mesma coisa, correndo igual um maluco, como sempre. Mais um jogador que a torcida estava começando a ficar de olho, porque os últimos jogos dele não tinham sido bons. Um jogo muito ruim contra o Santos na quarta-feira. Hoje é o padrão Sebastião Gomes para mim. Cara muito esforçado. Teve uma oportunidade no primeiro tempo, só que caiu a bola no pé do jogador errado ali, né? Se aquela bola cai no pé dos 3 atacantes, provavelmente sairia algo diferente. Mas ele ainda conseguiu sustentar a marcação, dar o chute. Não é o lugar que ele está acostumado a estar no campo. Não fez falta, ainda bem, mas boa atuação do Thiago Santos. Aí vamos ao maestro, que só não é o melhor em campo, porque existe Breno Lopes, né? Hoje é o tão criticado Breno Lopes. Vamos deixar para depois para falar do Breno. Josué, atuação espetacular. Se o Coritiba só jogasse na Neoquímica Arena, o Josué seria o melhor jogador do campeonato, porque até então o melhor jogo dele com a camisa do Coritiba, na minha opinião, tinha sido justamente contra o Corinthians, aquele 2-0. E hoje, o que ele fez ali no primeiro gol, o lançamento dele, lembra muito também ali na essência o cruzamento que ele deu para o Ronier contra o Corinthians. É uma bola que ele pega de primeira, não pensa, só olha e lança. E acha o Breno Lopes, e aí mérito do Breno. Mas o Josué, sim, atuação impecável, ditando o ritmo da partida, segurando quando era necessário, acelerando quando ele via que tinha espaço para isso. E o país já percebeu quem é o Josué, né? Você olha nas redes sociais, na transmissão do jogo, só elogios para ele, porque ele é muito acima da média, ele é um camisa 10 que existe com muita raridade no futebol de hoje em dia, e felizmente a gente tem ele em campo. Na quarta, como toda a equipe não foi bem, mas hoje voltou em grande estilo, ainda bateu o pênalti. Finalmente tivemos um pênalti no Campeonato Brasileiro, né? Tem equipe que tem pênalti toda rodada e o Coritiba nunca tinha pênalti. Tivemos a oportunidade, bateu com segurança. A hora que saiu o pênalti, eu pelo menos já fiquei tranquilo, porque eu sei que o Josué nesse fundamento é muito bom. Então, só algo muito fora da curva para ele errar, e fez, e ali matou o jogo. Então, atuação espetacular do Josué, e quando ele está inspirado,
Ah, e agora, pegando esse gancho dele, tá inspirado, eu vinha comentando. Coritiba, para jogar, precisa de Ronier e Josué inspirados na partida. A gente já não tinha o Ronier, aí só sobrou o Josué. E ele estava num dia assim, de outro nível. E, além disso, contou com um ataque, os três numa manhã assim de sonhos, né? Eu não esperava. O Lavega vem numa crescente, tinha feito um bom jogo contra o Inter, tinha feito gol. Contra o Santos no começo, no primeiro tempo ali, ele era um dos poucos que estava lúcido. A substituição para mim não fez sentido, o Seabra ter tirado o Lavega naquele contexto de jogo, porque ele era o único que estava, um dos poucos que estava conseguindo fazer alguma coisa, mas dos três de hoje, ele era o que estava no melhor momento. O Pedro Rocha estava num momento terrível, terrível, uma atuação fraca atrás da outra, e o Breno Lopes muito mal também. Tinha entrado muito mal contra o Santos, não conseguia criar nada. Mas vamos por partes. Primeiro, o Lavega. Eu não me lembro, assim. Eu acho que não tinha acontecido do Lavega jogar pela direita no Coritiba ainda. É, os jogos dele ou eram como ponta esquerda, algumas vezes ele jogou mais centralizado. Eu lembro do jogo contra a Chapecoense que ele jogou assim, mas na ponta direita eu não me lembro disso ter acontecido. Talvez contra o Cruzeiro no comecinho da partida. Agora estou puxando de memória aqui, porque naquele dia o Josué estava suspenso e o Ronier jogou mais centralizado no começo, né? Talvez o Lavega tenha jogado uma parte do jogo contra o Cruzeiro mais pela direita. Enfim, se jogou foi muito pouco. E hoje jogou e era o trio de ataque do Curitiba hoje foi um inferno na vida da zaga do Santos. Era toda a bola dando trabalho, chegando antes dos zagueiros, sempre estavam um segundinho na frente da zaga do Santos. O Lavega fez parte desse contexto. Teve ali no finalzinho do primeiro tempo, a bola foi do Breno Lopes o lançamento para o Lavega. O Lavega sai, consegue conduzir a bola, consegue afastar o marcador e aí eu já venho elogiando isso algumas vezes, elogiei no jogo contra o Botafogo, o jogo contra o Inter, ele não tem tempo ruim para finalizar. Ele não ajeita corpo, ele não precisa do melhor posicionamento, do jeito que tá, ele finaliza. Ali a bola correu um pouquinho mais, o zagueiro estava chegando, ele deu de bico mesmo. Mérito do goleiro aí, salvou, o Brasão salvou. Mas assim, o Lavega tem esse senso de finalização muito apurado. Ele não espera o momento correto. Apareceu o espaço ou o zagueiro está chegando, ele já finaliza. Mérito para ele nisso. Ótima atuação do Lavega. Aí vamos ao Pedro Rocha. Pedro Rocha, eu ali até a primeira metade do turno eu vinha defendendo o Breno Rocha, o Pedro Rocha, em partidas que ele não fazia gol, que ele não aparecia tanto, mas que eu achava que ele estava sustentando a marcação, estava dando opções. Aí ele entrou numa queda assim que é difícil de se explicar. Muito mal nas últimas partidas. Hoje ele deu uma aula de como jogar com centroavante num time que joga no contra-ataque. Aparecendo nos espaços livres, dando passes. O segundo gol do Coritiba, a jogada é toda dele, ele ganha no corpo do zagueiro do Santos, é malandro também, ele dá um chega pra lá no zagueiro, ainda bem que o juiz não marcou falta, não foi falta, mas na arbitragem brasileira eu não duvido que essa falta fosse marcada, né? Porque ele dá um empurrão mesmo ali, mas é coisa de jogo, não foi nada. Ele segue o lance, dribla o zagueiro do Santos e aí não é egoísta e toca pro Breno fazer o segundo gol. Jogada toda na conta do Pedro Rocha. Então, é esse jogador que a gente quer. E aí a gente vê o grande mérito do Coritiba e o grande defeito do Coritiba. O Coritiba é um time feito para jogar fora de casa. É um time que, se tiver espaço, vai machucar o adversário. A gente vem vendo isso o campeonato inteiro. E aí, dentro de casa, é aquele desespero, porque o Breno Lopes não é um jogador de drible curto, é um jogador que precisa de espaço. O Pedro Rocha, a mesma coisa, ele não sabe jogar encaixotado entre zagueiro. O Lavega precisa de espaço. O único atacante que a gente tem que consegue jogar ali num espaço reduzido é o Ronier, que tem esse drible curto, tem habilidade. Então, a gente vai sofrer muito até o final do Campeonato Brasileiro dentro de casa. Vai ser tudo jogo amarrado, tudo jogo com dificuldade. E quando jogar fora, a gente vai, se tiver uma atuação consistente como a de hoje, vai aproveitar os espaços. E seguimos aí como um ótimo visitante. Estava ali numa queda também como visitante, mas hoje voltou aquele Coritiba que
é letal no contra-ataque e tava todo mundo, se fosse videogame a gente falaria que tava com a setinha para cima hoje, né? Saindo do Pedro Rocha, vamos ao Breno Lopes, melhor em campo, melhor atuação dele com a camisa do Coritiba. Atuação espetacular do Breno. Azar do Santos, né? Já perderam uma Libertadores graças a ele e hoje viram um show do nosso ponta esquerda com 5 minutos de jogo. O Josué acha aquele lançamento espetacular. O Breno domina a bola. Hora que pôs na frente, acabou. Não pega mais na velocidade. O zagueiro do Santos ficou para trás. Muito frio na finalização. 1-0 para o Coritiba. Incomodando a zaga, entrando na cabeça dos jogadores do Santos. Aí tem o segundo gol que eu já falei bastante, a jogada do Pedro Rocha. E tem, aí eu vi em torcedores do Santos, tá? Começando a fazer o recorte do gol, do segundo gol. A hora que o Pedro Rocha começa a se armar para fazer a jogada, o Breno Lopes está lá atrás. Ele está lá atrás. O Mike está muito na frente dele, mais recuado, no caso, o Mike, né, mais postado na defesa. Aí o Pedro Rocha faz a jogada. Nisso, o Breno passa de passagem pelo Mike e aparece sozinho para fazer o gol. Mérito dele, de ter a perspicácia de aparecer no lance, de estar atento, e o Mike dormindo aí não é problema nosso, é problema do Santos. Então, e aí ainda sofre o pênalti, mais uma bobeada do Santos, ali a bola sobra para ele, ele é mais rápido, é mais inteligente, é mais ligeiro e sofre o pênalti. Então, fazendo essa análise dos jogadores do Coritiba só no primeiro tempo, né, a gente vê como foi uma atuação assim de gala do Coxa, e deixando o país espantado, né, porque é o jogo que estava todo mundo assistindo, o último jogo do Neymar antes da convocação que acontece amanhã, e a estrela do jogo foi o coletivo do Coritiba, com muito destaque para o Breno Lopes, mas a equipe inteira teve destaque hoje. Todos os jogadores que eu falei foram bem. E, então, eu tinha até brincado no vídeo de pré-jogo que o Coritiba não estragasse o domingo de todo mundo. E o Coritiba, mais do que não estragar, deixa o domingo de todo mundo assim alegre, né? Porque foi uma atuação de encher os olhos. Aí vamos ao segundo tempo. Esse primeiro tempo de gala, espetacular do Coritiba. Segundo tempo, assistindo o jogo, a minha maior preocupação é o Coritiba baixar demais a guarda, como foi contra o Inter, por exemplo. Voltar para o segundo tempo, outra equipe. Só que nem precisou tanta análise quanto a isso, porque não teve jogo no segundo tempo. Não teve tanto Coritiba atacando quanto o Santos atacando, não teve. O jogo foi muito picotado, teve a lesão do... Quem que levou a bolada foi o Luan Pérez, né? Ali já parou 3, 4 minutos o jogo, e isso vai matando. Aí teve o lance ridículo do Neymar, né? Uma coisa patética, a questão da substituição do Neymar, que não era ele para ter saído. Ali também já tomou 3, 4 minutos de jogo. E o Coxa, muito corretamente, além desses dois lances, picotou bem o jogo. Cada lateral demorava para bater, sofria falta, demorava para levantar. É bonito fazer isso? Não é, mas todo mundo faz, então faz parte do jogo. Aí o árbitro que acha maneiras de coibir isso, que é dando acréscimo, dando cartão pro time que está fazendo. Só que o árbitro também hoje, o jogo, se ele dá ali 15 minutos de acréscimo, a gente não tinha do que reclamar, porque seria justo. Aí ele me dá 6 minutos de acréscimo. Ele viu que o jogo estava acabado e estava tendo muita confusão. Ele preferiu encerrar mais rápido para evitar maiores problemas, né? Mas, enfim, se tivesse acréscimos longos, não seria incorreto. Mas o Coxa ali picotou o jogo, pouco apareceu no ataque também. Também, naquele contexto, nem precisa. E na defesa foi pouquíssimo exposto. A gente tenta lembrar de chances do Santos ali no segundo tempo. Eu lembro a bola do Robinho, que cai no pé dele, ele chuta para fora, uma finalização ridícula, né? Problema do Santos. Fora isso, teve uma bola cruzada ou outra, mas o próprio Rangel, que defesa que fez no segundo tempo, não fez defesa nenhuma, defesa difícil, né? Era bola que chegava mascada, chute fraco. Então, um segundo tempo muito favorável ao Coxa. Outras questões que eu posso... Acho que dá para só registrar quem entrou. Entrou o William Oliveira e o Alisson ao mesmo tempo, né? Todo mundo suou frio naquele momento, mas era necessário entrar. Eles entraram no lugar do Lavega e do Taverna. O Alisson entrou como lateral.
e o William Oliveira entrou no lugar do Lavega para reforçar o meio-campo. Nada a se criticar dos dois, a atuação assim que passou despercebida. Renato Marques entrou no fim, não apareceu. O mesmo vale para Vini, David e Gustavo. Gostei bastante de ter entrado o David ali no finalzinho para tirar essa coisa de estreia, de jogar em Brasileirão. Tira esse nervosismo do primeiro jogo. O Seabra foi muito esperto em utilizar esse momento do jogo para isso. O que mais que temos para falar do jogo? Ainda sobre o Breno Lopes, ele entrou na mente do Santos, e essa parte do jogo picotado também foi muito por causa do Breno Lopes. Ali no finalzinho do primeiro tempo ele faz que vai olhar o nome do jogador, que não sabe qual é o nome. Ali já desmontou o psicológico do Santos, isso foi bem no final do primeiro tempo. Começo do segundo tempo volta, ali na volta do intervalo ele já começa a se desentender com o Neymar. Começa o segundo tempo, tem uma discussão bem forte dos dois, que eles ficam ali rosto colado, ali mais 2, 3 minutos de jogo perdido, e assim foi indo. E jogo perdido, e o jogo se desenrolou de uma maneira que foi muito favorável para o Coxa na segunda etapa. Não precisava ter segundo tempo. Para a gente era o melhor cenário possível, um jogo picotado na segunda etapa. Quero jogo bonito no time dos outros. Os outros que jogam bonito. Curitiba eu quero que faça 3 pontos. E fez. Eu nem coloquei a classificação na tela, porque tem os jogos, tem toda a rodada do domingo ainda. Eu estou vendo aqui só para informar. O Coxa atualmente é o 6º colocado com 23 pontos. Tem muita gente para jogar, mas o importante na pontuação do Coritiba é ter parado de perder, voltar a somar 3 pontos. Chegamos aos 23, como eu disse. Pensando no objetivo do Coritiba, que é se manter na primeira divisão. Metade da meta está cumprida e faltam 3 partidas no primeiro turno ainda. Bahia na próxima segunda-feira no Couto Pereira, Flamengo no Maracanã e depois da Copa do Mundo o Palmeiras no Couto Pereira. Se achar mais 3 pontinhos nesses jogos, tá louco de bom. Fechar o turno com 26 pontos, assim, tá muito bom. Aí no segundo turno a gente reza, pede a todos os santos que não sabemos como venham contratações para reforçar esse elenco. Essa vitória de hoje não muda em nada o fato de que o elenco tem muitas carências, apesar da ótima partida de alguns jogadores, de todos, né? Não muda o fato de que o elenco do Coritiba tem muita carência, tem muitos setores deficientes, falta centroavante, falta primeiro volante. E hoje a gente viu, foi um remendado. A escalação do Coxa hoje foi um catadão, né? Porque no segundo tempo precisou jogar o Alisson como lateral direito, o Moledo, que é a 5ª opção da zaga, precisou jogar. Então, que bom que deu tudo certo, né? Todo mundo está feliz com isso, mas não podemos empurrar para debaixo do tapete os problemas do Coritiba. A vantagem nesse momento é ter somado mais 3 pontos e espantado a crise, recuperar a confiança, ir para o jogo com o Bahia com confiança e conquistar os 3 pontos no Couto Pereira. Tem que vencer no Couto Pereira também, não dá para depender de jogo fora de casa. Além disso, nessa partida, elogios ao Fernando Seabra. Ele é o menos culpado de tudo que está acontecendo no Coritiba até iniciar o jogo de hoje. E a gente vê que o Coritiba, apesar de todos os problemas, apesar do elenco mal montado, apesar das deficiências, é um time de futebol. Tudo que é possível fazer, o Seabra está fazendo. Só que se perde hoje, emenda ali em 11 jogos, uma vitória, ele ia balançar no cargo, tá? E olhando aquela escalação no começo da partida, com os jogadores que estavam ali, a gente tá olhando agora no final, sabendo que deu certo. Mas antes de saber que deu certo, o cenário assim, podia ter acontecido algo muito grave em São Paulo hoje. Que bom que não aconteceu, que não desestabilize o nosso técnico, que eu acho que seria um desastre para o Coritiba trocar de treinador nesse momento. Entre todas as coisas erradas que tem no clube, o Seabra está lá no finalzinho da lista. Ele está conseguindo extrair tudo o que é possível desse elenco e extraiu tudo o que é possível de um elenco destroçado, como era no caso de hoje. Mérito dos jogadores, mas também muito mérito do Fernando Seabra. Então acho que é isso, gente. Passamos aqui pela excelente atuação do Coritiba, um primeiro tempo de manual do Coxa. Daí no segundo tempo foi aquilo que eu falei, um jogo picotado, o Coxa empurrando com a barriga ali para acabar a partida, e faz parte, futebol é isso. Agora temos aí 8 dias para o próximo jogo,
que recupere os jogadores. O Jacy e o Felipe Jonathan estavam ali com um quadro gripal. Que o Ronier não tenha tido uma lesão grave, não teve nada divulgado em relação ao Ronier, mas a gente precisa dele. E que a equipe tenha uma ótima preparação para esse jogo contra o Bahia agora, com os ânimos renovados, tá bom? Durante a semana, voltamos com mais vídeos, com tudo sobre o Coritiba. Lembrando, se inscreva no canal, ajuda bastante, deixe seu like, siga nas redes sociais, estou em todas também, que também ajuda bastante, tá bom, gente? Valeu, até a próxima.